Amigos queridos, nesta manhã radiosa em nossas vidas, nos curvamos diante da grandeza do amor de Deus e nos sentimos mergulhados neste manancial de amor. Estamos mergulhados na luz divina. Se há trevas, são íntimas. E Jesus, Filho de Deus, vem nos trazer à humanidade da Terra o caminho para o amor, os recursos para a paz. Veio nos trazer alento e esperança para os dias tormentosos da jornada terrena. Jesus, Mestre amado, derrama sobre nós nesta hora as sublimes vibrações do seu amor, para abastecer-nos da verdade. Assim, Mestre amado, aqui estamos, reunidos em torno do seu Evangelho, para acordar os nossos espíritos dos torpores que anestesiaram a nossa consciência. Aqui estamos, Senhor, em torno do seu Evangelho, para despertar a força do amor que dorme em nós. Abençoa-nos, Senhor, nesta hora, fortalece-nos e guarda-nos em sua paz, hoje e sempre. E que assim seja, Senhor. As nossas reflexões do Evangelho estão em torno da lei do amor, que é a expressão máxima da síntese de todas as leis de Deus. E para a humanidade da Terra, a expressão do amor tem uma conotação que nos ensina progressivamente os passos para construirmos em nós essa grandeza de sentimentos. O item 10 da Lei do Amor diz assim: meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem por meu intermédio, amai muito para serdes amados. É tão justo esse pensamento que nele encontrareis tudo o que consola e abranda as penas de cada dia. Ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-eis de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixardes o invólucro terrestre. Nós temos falado que essa sublimidade da experiência do amor começa na simplicidade de sentimentos simples, que ao longo de um processo evolutivo vão somando valores. Por isso fomos criados simples, na origem do princípio espiritual. E com a possibilidade de desenvolvermos as leis divinas, nos levando à perfeição. Essa é a destinação de todos nós. Para que essa construção se faça no nosso íntimo, espontaneamente não nos seria possível. Nós precisaríamos estar inseridos em estímulos para angariar recursos, para somar valores, para experienciar estes sentimentos e aprender a amar. Portanto, lá do instinto gregário, de nos reunirmos em clãs, primitivos que éramos como humanos,
em verdadeiros horizontes tribais. Aquela injunção divina já nos convidava a permanecermos juntos e mais. O ser humano é um espírito que depende do outro ser humano para quase tudo. Então, esse grau de depender das mães, ampararem seus filhos que lhes são dependentes, são exercícios que nós trazemos de um longo percurso evolutivo. Mesmo assim, no processo da civilização, o progresso moral está ainda bastante atrasado em relação ao progresso científico, tecnológico. E a doutrina espírita veio nos dizer que é chegada a hora da conciliação entre o progresso material, tecnológico e o progresso moral do espírito, que essa defasagem já não comporta para nós que queremos nos regenerar para um novo milênio. Não comporta esse estado ainda de desequilíbrio, de prioridade. Então, o que o Evangelho está nos dizendo? Amai primeiro, para que o amor nos retorne centuplicadamente, não necessariamente por aquele a quem doamos o amor, não necessariamente, mas é um fluxo divino que nos chega e nos abastece. Então, o espírito mais amoroso, ele sempre está planificado, ele sempre está exuberante nas suas vibrações, ele sempre tem um humor bastante estável, ele tem sempre uma prontidão, porque só existe amorosidade quando existem ações concretas, né? Que aquele amor não é uma coisa contida, né? Por isso que nós estamos dizendo, como saber que um espírito é amoroso? Quando ele socorre, quando ele ampara, quando ele está para o outro, quando ele tem desprendimento, quando não prioriza a si mesmo, na ação concreta. Isso é a verdadeira amorosidade do espírito, né? E quando nós estamos nesse exercício, mínimo que seja, de nos desligarmos das questões arrastadoras do nosso dia a dia, não sem cumprir os nossos deveres, mas estarmos mais envolvidos em nos relacionarmos profundamente com as pessoas, porque é deste relacionamento que eu terei bagagem espiritual, que eu levarei comigo mínimas experiências. São dos relacionamentos. Na minha valise de mão simbólica no desencarne, eu preciso abrir essa valise de mão e ver o que é que mesmo estou levando comigo. Será que eu estou levando sentimentos construídos nos relacionamentos? Então, quando nós falamos assim, olha, espontaneamente, nós não aprenderíamos o amor que não fosse por estímulos. E Jesus nos conduz a processos de reencontros entre familiares para que esse estímulo seja constante. Todos os dias eu vou acordar e vou ver os meus, aqueles que Jesus trouxe para que nós aprendêssemos primeiro a nos reconciliarmos nos primeiros 1000 passos e nos amarmos mais 2000 passos. Essa experiência, ela se expande no nosso grupo de convivência, seja na casa espírita, seja no grupo social, isso vai se expandindo. Porque quando nós estamos sentindo o melhor possível pelo outro, nós estamos espiritualizando a nossa existência, que é uma das premissas mais fortes de Eurípides, nos ensinando a espiritualizar a existência. É tão justo esse pensamento, diz o Evangelho, que nele encontrareis tudo que consola e abranda as penas de cada dia. Não há nada que cicatrize as nossas dores, que nos consola, que nos enche de esperança, do que a prontidão para servir, a prontidão
para amar. Então, isto vai mudando a nossa percepção uns dos outros. Quanto mais o sentimento de nós se estrutura, mais o nosso olhar é bom para o outro. Se seus olhos forem bons, o seu corpo será luz. Significa que, à medida em que eu olho para o outro com os sentimentos, com aquele arcabouço mínimo que seja, que nós já possuímos, a filtragem que eu tenho de perceber o outro como espírito é muito maior. Então, com isso, com esse sentimento, nós vamos minimizando o julgamento, minimizando o preconceito, minimizando a crítica, para vê-los com os olhos da verdade e não com os olhos da minha personalidade. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é claro, de nos mostrar que nós, na medida que amamos, seremos amados, e não o inverso, né? E o que Jesus disse sobre isso para nós? Que nós amássemos ao próximo como nos amamos. Então, para que nós possamos realmente amar alguém, é necessário que nós nos amemos. Não é possível amar alguém sem nos amarmos. Mas essa questão de nos amarmos, ela é bem complexa e muito bem tratada, muito bem esclarecida pela doutrina espírita, por inúmeros espíritos que compuseram não só a obra básica de Kardec, mas toda a obra complementar. Então, é impossível a gente realmente definir com palavras, por mais que alguém tente, o que seja realmente o amor. É impossível uma definição. Mas nós podemos falar sem medo de errar, não como uma definição, mas como um entendimento para nós que o amor, ele é um conjunto de valores. E que o amor, ele resume todas as habilidades espirituais de um espírito. Todas as faculdades espirituais de um espírito. Ele resume isso, porque na medida que nós vamos avançando, nós vamos tendo cada vez mais esse entendimento. E Emmanuel traz para nós um texto chamado Amar a Nós Mesmos, do livro Construção de Amor. Então ele diz assim: amarmos-nos, então, será atendermos ao justo imperativo de nossa habilitação espiritual para a vida eterna. Ele traz aqui um conceito extraordinário para nós do que é nos amarmos. Então, ele diz que esse processo de nos amarmos, ele é o justo imperativo de nossa habilitação espiritual para a vida eterna. Ou seja, nós iniciamos a construção do amor em nós, porque como a Célia colocou de uma forma bem clara, o amor,
ele não se desenvolve na nossa intimidade se não for por uma construção. Então ele está dizendo que nós temos que nos impor, desenvolver habilidades espirituais para a vida eterna. Isso é nos amar. E aí, ele obviamente que ele vai explicar então como que nós fazemos isso. Como que nós instalamos em nós o amor? Porque eu só posso te amar se eu me amo. Jesus já deixou claro isso para nós, né? Então ele diz assim, nesse sentido é indispensável aproveitarmos o concurso valioso e eficiente da dor e da luta, do trabalho e do sacrifício, na aquisição das nossas melhores experiências para os círculos mais altos. Então veja bem, como é que a gente desenvolve esse amor por nós mesmos? Não que nós estamos fazendo uma apologia à dor, não. Mas na dor a gente desenvolve. Na luta nós desenvolvemos. No trabalho e no sacrifício, na renúncia, no servir ao próximo, tudo isso é o desenvolvimento do amor por nós mesmos. Porque na medida que nós nos obrigamos, que não tem outra forma disso acontecer na nossa intimidade, na medida que nós nos impomos, nos obrigamos a trabalhar em prol do todo, a não nos revoltarmos contra a dor, a estabelecermos na nossa intimidade uma resiliência ao sacrifício. Na medida que nós abrimos mão daquilo que não é mais necessário para nós, estamos estruturando na nossa intimidade o amor. E é com esses elementos construídos na nossa alma que vamos amar o outro. É dessa forma. Então ele diz: claro, portanto, que se realmente amamos a nós mesmos, não podemos perder a nossa oportunidade de elevação através das provas e dos sofrimentos que o estágio curto na Terra nos oferece. Então ele vai agora fazer uma sequência de entendimentos dessa construção do amar a nós mesmos. Como nós falamos ontem sobre o vazio existencial, porque quem que é o espírito que sente o vazio espiritual? É aquele que não ama a si, muito menos o outro. Ele pode gostar, mas amar é outra coisa, né? Ele pode ter posse, mas amor é outra coisa. Então, esse processo de nos amarmos necessita de determinados elementos. O primeiro, renúncia, porque na renúncia nós vamos sublimar. Olha que importante. Na renúncia vamos aprender a sublimar. E o espírito que aprende a sublimar, ele já está aprendendo a amar. Porque o amor é algo de natureza divina, de uma sutileza, de uma grandeza, de uma beleza, que obviamente deve compor a sublimação. O espírito disposto a amar a si mesmo, ele ama o obstáculo e o desafio. Por quê? Porque o obstáculo ou o desafio, quando nós não nos revoltamos, quando nós não atribuímos ao outro
o desafio ou obstáculo, nós crescemos, nós ampliamos as nossas habilidades espirituais. E isso é amor. O espírito que está no processo de se amar, ele é operoso. Ele ama o trabalho. Ele se entrega ao trabalho. Porque o trabalho, ele gera competência. E essa competência é a competência do servir. Porque aquele que não ama o trabalho, aquele que não desenvolveu o valor do trabalho, ele quer ser servido. Ele quer aproveitar da competência, da eficiência do outro, em benefício dele mesmo. E ele vai esclarecendo. Nesse processo de nos amarmos, é necessário a disciplina, que é sementeira de altos valores espontâneos. Então, quando nós observamos alguém altamente disciplinado para as realizações daquilo que lhe compete, é óbvio que isso traduz o amor. A obediência ao bem é a construção do progresso comum. Então, o espírito, conforme ele vai se tornando obediente às leis divinas, em favor do todo, do progresso comum, o que acontece? Ele vai se estruturando dentro desse valor universal chamado amor. Esse desenvolvimento do sentimento, Emmanuel diz assim: escravidão aos deveres da reta consciência é acesso à vida superior. Ser escravo, olha que termo, né? Ser escravo da reta consciência. Ou seja, que o Senhor, chamado consciência, nos domine, nos conduza. Então, silêncio, aquisição do silêncio em prol do bem comum é amar. É um gesto de amor. Diante da sua loucura, eu me silencio. Diante do seu desequilíbrio, eu me silencio e oro. Então, esse silêncio interior que nós temos que fazer, como falamos ontem, de sair do barulho que nós construímos na nossa intimidade para nos distrair daquilo que precisa realmente nos acordar, ele impede esse barulho íntimo do nada, da preguiça, esse barulho íntimo dos desajustes às leis divinas, ele impede que nós tenhamos silêncio interior. Se eu não tenho silêncio interior, como eu vou silenciar ante alguém que se desequilibrou? Como? Não é possível. Então, diante de tudo isso, ele ainda comenta: se buscarmos desse modo amar a nós mesmos, saibamos desprezar o contentamento efêmero de algumas horas na
carne escura e frágil, valorizando o nosso ensejo de aprender e crescer, com os entraves e as sombras, com as dores e as aflições do caminho terrestre, porque, purificando a nós mesmos, no sacrifício do bem dos outros, mais cedo alcançaremos a láurea de imperecível felicidade. Então, esse movimento que nós vamos fazer da aquisição dos valores em nós é amarmos a nós mesmos. E aí a gente vai entendendo o que o Evangelho nos esclarece quando ele diz que é necessário amarmos muito para sermos amados, né? Quer dizer, se seremos amados, não é uma consequência daquilo que nós estamos fazendo conosco mesmo, e não o meio, e não o fim daquilo que nós estamos buscando. Então, essa construção íntima, dessas construções, nos aprimoram. Então, vamos refletir sobre isso, porque enquanto a gente fica mendigando o amor de alguém, enquanto nós ficamos deprimidos, porque alguém nos deixou, porque alguém não nos considerou, nós temos que rever as nossas construções. E a partir disso, modificarmos a nossa forma de compreender o que nos acontece. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, mil vezes obrigado, Senhor, porque nos encontramos em Seu nome. Nesta manhã gloriosa das nossas vidas, que refletimos sobre nós mesmos, na construção deste amor, que deve ser para nós valores de vida eterna, nós queremos expandir tudo aquilo, Senhor, que a vida nos oferece, para que possamos nos construir. Ampara-nos, fortalece-nos, para que sejamos, ainda nesta reencarnação, os espíritos que aprenderam com o seu evangelho de amor a construir em nós esse sentimento. Fortalece-nos, ampara-nos, para que sejamos amanhã melhores do que somos hoje. Que amemos muito, para que a nossa existência seja coroada de luzes. E nesta hora, rogamos ao seu coração amoroso, Jesus, que envolva com o seu amor todos aqueles registrados no caderno de vibração da nossa casa e de todas as casas irmãs. Obrigado, Senhor, pelo seu amparo àqueles que se encontram enfermos, necessitados do seu amor para recuperarem a saúde física e espiritual. Derrama sobre eles paz e bom ânimo, para que em breve tempo, recuperados, possam
estar retornando às suas atividades mais conscientes, mais dispostos ao bem. E nós outros, como todos os dias no nosso Evangelho, oramos em prol do Brasil, desta pátria amada, Senhor, para que nós brasileiros, cada um de nós, possa contribuir com o que tem de melhor para a construção desta nação destinada a evangelizar, não só a cada um de nós, mas levarmos a mensagem do Cristo para todas as nações da terra. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.